Alguns anos, né? Eu vou dizer alguns anos, porque até aí eu não sabia, eu estava com algum sintoma, mas eu não sabia o que seria aqueles sintomas que eu tinha. E foi se agravando, e quando foi, acho que novembro para dezembro, mais ou menos, ou talvez antes, que eu não me lembro direito, eu comecei a ficar muito mal mesmo, desanimada muitas vezes. Algumas vezes eu desmarquei com o Diácono Antônio, porque, para quem não sabe, todos os domingos nós vamos ali na Vila Sônia buscar ele. Como pastor, ele está sem habilitação, então eu sempre tenho que ir buscar ele. E muitas vezes, algumas vezes eu cancelei com ele porque eu não estava bem, mas até aí eu nunca havia comentado com ninguém, nem da igreja, nem fora, mas só quem convivia comigo sabia do meu estado. E em dezembro, eu fiquei muito mal, do final de dezembro, de novembro até dezembro, eu fiquei muito mal, a qual eu não encontrava mais força para me levantar, para fazer os meus trabalhos domésticos. Cheguei a ficar uma semana sem comer, né? Levantava para tomar o café da manhã, não conseguia tomar. Na hora do almoço, não conseguia almoçar, janta também não. Passei uma semana, sentia muito tremor no meu corpo, muita sonolência, tinha muita vontade de dormir. Eu não vinha para a igreja, tinha dia que eu dormia, ficava deitada o dia todo. Minha casa ficou daquele jeito que as irmãs possam imaginar. Passava o dia deitada, mas na hora do culto eu me levantava arrastando e vinha para a igreja, né? Muitas vezes eu não conseguia dirigir, mesmo assim o meu esposo que dirigia, né? Para mim, porque eu não estava encontrando força, eu tinha muito tremor no corpo. Quando foi em novembro, aí eu procurei um médico, porque eu vi que eu não conseguiria sozinha, né? Sem a ajuda de um especialista. Aí eu fui ao médico buscar ajuda da medicina. E ali foi diagnosticada que eu estava com uma depressão. E ali eu comecei a buscar Deus, já estava buscando a Deus há muito tempo, né? Mas ali eu comecei a falar com Deus, aí ela me atendeu, conversou comigo bastante, aí marcou para 15 dias para mim voltar. Dentro dos 15 dias eu voltei novamente, ali ela me passou as medicações, e aí eu comecei a tomar, mas tinha dia que parece que a medicação não fazia efeito. Tinha dia de eu tomar 3 comprimidos de manhã para que eu pudesse ficar de pé, para fazer alguma coisa. Fazia uma coisinha aqui, outra ali, mas não tinha força, não tinha ânimo para fazer nada. Muitas vezes levantava arrastando para cuidar da minha mãe, dava banho na minha mãe junto com meu esposo. Às vezes a comida até o meu esposo que preparava e dava. Não tinha força mesmo para nada. Aí eu voltei com 15 dias, voltei ao médico, de novo ela me consultou direitinho. Aí ela marcou para mim voltar depois com 20 dias. Aí depois ela marcou para mim voltar depois, próximo, foi dezembro, janeiro, próximo à Páscoa. Aí eu não voltei mais, não voltei mais à Páscoa. No médico. Aí nós fomos num jardim de oração com a igreja ali do pastor Jorge e alguns irmãos. Nós fomos ali na Vila Mirim, no jardim de oração, e eu fiz um propósito com Deus. Eu fui no jardim e falei para Deus que eu queria ser curada, porque uma pessoa doente não tem condições de cuidar de outro. E eu precisava que o Senhor me curasse, que o Senhor fizesse alguma coisa por mim, se Ele ainda tivesse algo, porque
Muitas vezes eu falei, Deus, eu não quero viver assim. Se for para mim viver assim, eu prefiro que o Senhor me arranque dessa terra, porque eu não quero viver assim. Eu quero viver com alegria, eu quero fazer a tua obra com alegria, eu quero fazer as minhas coisas que eu não estou mais conseguindo fazer. Eu vou ali no jardim de oração e te peço que o Senhor me cure, que o Senhor venha renovar, arrancar todo o mal que está na minha vida. E foi com esse propósito, eu e Deus, não falei para ninguém. Foi poucas horas, acho que nem 2 horas de oração, não foi, né? Foi rápido, foi um bate e volta, ali no jardim de oração. Isso foi num sábado. No domingo, seria a Santa Ceia, que é todo primeiro domingo do mês. Aí, no domingo, antes Deus havia falado na boca do Wesley, né? Os irmãos veem ele assim, né? A gente vê por fora, mas o interior, quem conhece é Deus, né? E Deus havia usado a boca do Wesley, né? Acho que um mês antes, que eu estava ministrando, né? E eu lembro que eu ministrei e comecei a falar a respeito do vaso, né? Contar a história dos vasos, que quando lá no interior pegava água nos potes, né, nos vasos de barro, e trouxe uma ilustração sobre o vaso. E naquele dia Deus usou ele para falar comigo. Ele falou, esses vasos que a senhora está falando, Deus está mandando dizer para a senhora que o Senhor está entrando na tua saúde, né? Eu vejo muitos remédios e Deus está dizendo que a senhora que vai tirar, que a senhora não vai mais tomar esses remédios. E ele dizia assim que Deus, que ele estava vendo um pó dourado como ouro, né? Que se desfazia e entrava pelas minhas veias, né? E se misturava com o meu sangue. Glória a Deus. E que eu não iria mais tomar remédios. Antes, um mês, aí eu fui para o jardim no sábado, no domingo eu vim para a Santa Ceia. Só Deus sabe como eu vim na Santa Ceia naquele dia. Muitas vezes eu dirigi culto, preguei, mas só Deus sabia do meu estado. Muitas vezes eu estava aqui com o microfone, mas o meu corpo estava trêmulo, tremendo. E quando foi no domingo, na Santa Ceia, foi o pastor Adilson e o evangelista Edson, que sempre o pastor que ministra, e eu ajudo ele. Naquele dia foi o evangelista Edson que ajudou ele na Santa Ceia. E eu fiquei sentada ali onde está a Jó, né? E ali só adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, falando com Deus. E ali quando ele passou com o pão e o suco de uva, né? Que é o corpo de Jesus e o sangue, eu peguei o cálice e o pão. E ali comecei a adorar o Senhor. E quando eu adorava a Deus, sabe quando parece que você está com uma veste e alguém tira aquela veste, você sente subindo? Assim foi eu, estava ali adorando, glorificando, senti a presença de Deus. Aleluia, Deus. E aí eu senti como se estivesse tirando da cintura para cima, como se estava tirando uma veste, foi saindo aos poucos. Glória a Deus. O Senhor falava no meu consciente, Deus falava assim, está saindo a depressão. Glória a Deus, aleluia. Eu tomei posse, eu glorifiquei o nome do Senhor. E aí eu fiquei com desejo ansiosa. Eu falei, eu falo ou não falo? Eu falo e não falo. Como a gente é falhos, né, irmãos? Eu fiquei, meu Deus, se eu contar esse testemunho e amanhã eu passar de novo por tudo. Mas eu falei, não, Jesus havia falado antes, que eu fiz um propósito. Hoje o Senhor falou que está saindo a depressão. Aleluia, Deus. Está saindo no nome de Jesus e eu não vou mais tomar remédio. Cheguei em casa à noite, não tomei remédio. Domingo, de manhã, no dia seguinte, eu não tomei remédio. E nunca mais eu tomei remédio. Glória a Deus. Até hoje, nunca mais tomei remédio. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Naquela semana eu senti ânimo, eu faxinei a minha cozinha que estava só Jesus, limpei, aleluia, glórias a Deus.
estou curada da depressão. Glória a Deus. Em nome do Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus ele é fiel. Muitas vezes não precisa repetir, não precisa pula. Que Deus ele trabalha no silêncio, ele trabalha de uma forma Glória a Deus. maravilhosa. O segredo é nós ficarmos atentos para ouvir o que Deus fala à sua igreja. Irmãos, e a Santa Ceia, ela é cura para a nossa alma. Aleluia, Deus. Todos sabem que depressão é uma doença emocional, né? Emocional. E muitas vezes não há cura, mas há tratamento. À base de medicação, muitas pessoas com depressão vivem, trabalham, faz os seus deveres, mas cura total pela medicina, eu não sei se existe. Acredito que não. Há um paliativo, passa, época tá boa, vem temporada, principalmente quando as pessoas passam por situações que causam aborrecimento, ansiedade, preocupação, a pessoa fica deprimida, sim. Mas quando Jesus cura, está confirmado no céu e Glória na a terra. Deus. Aleluia. Deus, ele trabalha. Então, amados, quando você pegar este pão, antes de orar é um pão comum, mas quando apresentamos para Deus, é o símbolo do corpo de Cristo. Jesus, ele diz que aquele que não comer e não beber do sangue dele não tem a vida em si, e não tem mesmo, porque o que nos dá vida é o sangue de Jesus, é que nos purifica, né, de todo mal, de toda enfermidade. Então, se entrou alguém nessa noite enfermo, não importa qual seja o teu problema, confia no Senhor. E você que participa da Santa Ceia, creia que Jesus ele vai te curar através do ato de você ceiar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas para isso, amado, é bem claro, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que para nós examinar a si mesmo, antes de comer e beber do corpo do Senhor Jesus, porque ele diz que se comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A Santa Ceia do Senhor, ela traz vida para o cristão, mas da mesma forma que ela traz vida, ela traz cura, ela traz renovo, saúde. Sim, participar da ceia do Senhor indignamente, com pecado, na contenda, né, com mágoa no seu coração, você vai participar para a sua própria condenação. Então aqui está nessa mesa, aqui está o suco da uva e o pão feito na padaria. Mas o momento que levantar a Deus e apresentar ao Senhor, ele será o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então você vai ceiar nessa noite crendo que Jesus ele pode te curar hoje. Aleluia. Que Jesus ele faz um milagre na tua vida hoje. Naquela Santa Ceia eu vi, mas eu nem imaginava o que Deus iria fazer naquele dia. E o Senhor, ele me deu a minha vitória. Glória a Deus. Ele me curou naquele dia. E foi bem uma coisa bem linda, porque eu senti tirando de mim. Era como se eu estivesse na escuridão e a luz acendesse de repente e tudo se tornou claro, porque era como se é um peso. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. É como se eu tivesse um peso sobre a minha vida, né? Como se a minha alma estivesse presa. E naquele dia, Jesus me libertou, como se tivesse
aberto todas as portas. Glórias a Eu me Deus. encontrava livre naquele momento. Estou livre para a glória Glória a do Deus. Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus ele já me curou de várias enfermidades. Ele me curou de um tumor aqui no meu dedo, nessa mão. Muitos anos, na época, a minha família, poucos que sabem que eu contei. Muitas coisas eu não sou de falar, de contar, principalmente problemas que eu passo muitas vezes, eu não sou de ficar me lamentando. E quando eu me lamento é nos pés do Senhor, porque Ele pode fazer alguma coisa por mim. Os irmãos podem sim me ajudar na oração, fazer um jejum, interceder pela minha vida, mas a cura só quem dá é Deus. Aleluia, Deus. E o Senhor me curou de um caroço, a qual eu fui revelada que era um caroço, que era um câncer. O Senhor curou. Aleluia. Aí quando eu já morava aqui na Praia Grande, eu tinha um nódulo na mama. E o Senhor me curou também, através da revelação, o Senhor me curou. Aleluia, Desse Deus. nódulo que já estava bem grande. E o Senhor falou que era um câncer. E o Senhor curou. Hoje eu não tenho nódulo, não tenho nada na minha mão, não tenho nada, nem um caroço na minha mama. E também não tenho mais depressão. Aleluia, Deus. E Glória a as Deus. palmas para Jesus. Bem alegre para Jesus. Ele vive para sempre. E muitas vezes, irmão, nós que estamos na frente do trabalho, muitas vezes nós passamos por muitas situações que nós não podemos nem falar, porque muitas pessoas eles não entendem. Como eu ouvi dizer outro dia mesmo, eu estava passando por esse processo, mas calada no meu canto. Só quem sabia é quem convive comigo, que seria o meu esposo, a Joelma, que está comigo todos os dias, né, que trabalha comigo para a glória de Deus, me ajuda, né? E só ele sabia do meu estado, né? E eu ouvi uma pessoa aqui mesmo dizendo que depressão não é coisa de crente, que é falta de oração. Eu falei, ele não sabe o que ele está falando. Não sabe do que está falando, porque, amados, não é falta de oração. Não é falta de oração, porque para a glória de Deus, não para a minha glória, eu busco o Senhor em oração. E nós estamos com oração na minha casa de segunda a sexta, todos os dias que chove ou que faz sol, das 8 às 9 é oração, todos os dias na minha casa. Para que o Senhor venha nos dar vitória, para resistir. Porque eu sei que a depressão, sei que não vem de Deus, doença nenhuma, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele já levou sobre si as nossas dores. Aleluia. As nossas enfermidades, ele já levou sobre si. Então, por que nós ficamos doentes? Nós ficamos doentes por causa da seta do adversário. O inimigo, ele vem investir, porque a função dele é matar, roubar e destruir. E nós somos homens e mulheres, nós somos carne. Nós estamos aqui, estamos sujeitos a passar por qualquer enfermidade. O importante é que nós temos a fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós partimos, for embora, que o Senhor nos chamar, ou que seja no arrebatamento, ou que seja antes do arrebatamento, o importante é você saber que você tem o seu nome escrito no livro da vida e partir com Jesus Cristo. Glória a Deus, mas eu aleluia. creio que o Senhor ainda tem obra na minha vida, porque o Senhor tem me dado não só uma nem duas vitórias, várias, muitas bênçãos, muitas vitórias que o Senhor tem me concedido, e eu só louvo a Deus e glorifico e agradeço a igreja que tem orado pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela minha família. Aleluia, Continue Deus. orando em nosso favor, porque nós somos carentes da oração da igreja. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero estar passando a direção do trabalho para o